Boa noite, irmãs da Primeira Igreja Batista em Araruama, aos nossos irmãos também que estão aí nos acompanhando mais um mês. Estamos agora começando o nosso estudo do mês de maio. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Para nós é uma alegria estar aqui podendo compartilhar um estudo que vem já planejado, as pessoas que nós convidamos para estar aqui, e nós queremos reforçar que o nosso grande objetivo é glorificar o nome do Senhor, é fazer com que esse estudo desperte em você as suas virtudes cristãs. Então, abra o seu coração, deixe Deus falar, se concentre nesse momento aqui conosco, tá? Mas antes, nós temos 2 recadinhos muito importantes. Um deles vocês sabiam que nós temos um Instagram? Isso, Mulheres da Piba, está aparecendo aqui para você. Eu gostaria de convidar você para nos conhecer, né? Você que já nos segue, obrigada por isso, né? Nós temos procurado postar sempre algo relevante, tanto nas postagens do feed, quanto lá nos stories. E você que ainda não segue, por favor, faça isso, né? Aqui do lado está aparecendo, né, a frente do nosso Instagram, para que você não tenha dúvidas de qual perfil tá bom? Então, dê esse apoio para nós, vamos estar lá para trocar informações que sejam pertinentes ao reino de Deus e também para que a gente possa crescer juntos, tá bom? E um outro recadinho que é muito importante, nós estamos em maio, né, encerrando o mês de maio, que é o mês da família. E nós batistas gostamos, né, de celebrar essas datas importantes. Por isso, nesse estudo de hoje, nós vamos ter aqui um pequeno bloco com a ministra de crianças da nossa igreja, Adriana Luz, e ela vai falar pra gente qual é o papel da mulher na família em relação aos filhos, né? Vamos aproveitar a experiência que a Adriana tem, também sua experiência em casa como mãe de 2 filhos, né? E nós vamos ouvir agora o que ela tem para nos dizer em relação a isso. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. A pergunta de hoje é: qual é o papel da mulher na família em relação aos filhos? O papel é muito importante e muito especial. O do homem é essencial e muito importante também, mas o da mulher já começa com o milagre de gerar uma vida no seu ventre, né? Deus nos deu esse privilégio de poder sentir, né, o bebezinho dentro do nosso ventre. Aí ele nasce, né? E o nosso papel é cuidar, alimentar, interceder por ele, ensinar o caminho, instruir na verdade. Isso tudo é uma tarefa que leva a vida inteira. É uma tarefa muito difícil, né? Eu tenho 2 filhos, tenho uma moça de 17 anos e um bebê de 2 anos e 8 meses. E não adianta a gente romantizar a maternidade, pois ela é uma tarefa difícil. Por isso, eu venho aprendendo, né, com erros, acertos e com trocas de experiências com as mamães que eu convivo. Então, eu separei 3 pontos para refletirmos juntos e buscarmos agradar ao Senhor através da nossa tarefa de ser mãe. A primeira é a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus, ela precisa ser profunda. A gente precisa ler a palavra, a gente precisa meditar na palavra, a gente precisa orar, a gente precisa pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê paciência, que nos dê amor para cuidar dos nossos filhos. Porque sem a ajuda de Deus se torna uma tarefa mais difícil ainda, né? A gente precisa estar em comunhão com Deus. A gente só pode oferecer aquilo que a gente tem, não é verdade? Então a gente precisa ter essa comunhão com Deus, a gente precisa estar no caminho para que a gente possa também ajudar e instruir nossos filhos. Lá em Provérbios fala que instrua o menino no caminho que deve andar. Ela não fala mostra o caminho para o seu filho, mas é para instruir no caminho. Enquanto nós, pais, estivermos no caminho,
né, com foco no Senhor, estaremos de mãos dadas com nossos filhos, levando para o alvo que é Cristo. Então, o primeiro ponto é esse. Nossa relação com Deus precisa estar firmada. O segundo ponto é que nós temos que querer. Pois é, querer amar, querer cuidar, querer orar por Ele, né? Quando eles são pequenininhos, né? É tanto trabalho que não dá tempo nem da gente pensar em desistir. Algumas mães até pensam e desistem. Mas nós estamos falando aqui das mães, né, cristãs que desejam fazer a vontade de Deus. Então os bebezinhos, eles estão o tempo inteiro aqui grudadinho com a gente, né, pedindo a nossa atenção, necessitando dos nossos cuidados. Então, desistir é mais difícil. Aí eles crescem mais um pouquinho, né, vão para o colégio, a gente ainda não pensa em desistir. Mas quando chega na adolescência e na fase adulta, algumas crianças, né, alguns adolescentes, alguns adultos, filhos adultos, começam a dar um trabalho bem diferente, exaustivo, e aí algumas mães, elas desistem dos seus filhos, desistem de orar, desistem de amar os seus filhos. Mas eu te digo, mãezinha, não desista do seu filho, não desista de orar por ele, de clamar pela vida dele. Se você desistir, quem vai cuidar dele? Não desista. Por mais difícil que as relações às vezes possam ser, peça a Deus que lhe dê força e sabedoria para ajudar o seu filho a vencer esse período, para que ele possa encontrar o caminho novamente, mas não desista. Então, o segundo ponto, a gente tem que querer, a gente tem que procurar, né, no Senhor forças para a gente poder ajudar os nossos filhos. E o terceiro ponto, que veio também ao meu coração, e tem que ser rapidinho, porque eu só tenho 5 minutos, a gente precisa cuidar da gente. Você precisa cuidar de você. Pois é. Nosso primeiro passo, nós falamos lá no início, que é o nosso relacionamento com Deus. E é pessoal, né? A gente precisa tirar um tempo para a gente conversar com o Senhor, para a gente ouvir o que Ele tem para nos falar, aprender da sua palavra. Isso aí é uma questão pessoal. Agora, tem também a outra parte, que é tirar um momento para você caminhar na beira da lagoa, para você ler um livro, para você ver um filme que você goste, ou às vezes até tirar um tempinho para cuidar do cabelo, fazer a unha. Isso nos agrada, nos deixa feliz, e a gente precisa estar feliz para a gente poder estar cuidando do outro. Ah, Adriana, isso é bobeira. Você sabe que não é bobeira, né? Cuidar da gente é essencial, mas nem sempre a gente consegue, não é verdade? Eu tenho lá um bebê, né, que exige o tempo inteiro a minha atenção, nem sempre a gente consegue dar atenção pra gente, mas a gente precisa ter consciência de que isso é necessário para a nossa vida. Bom, enfim, porque tem que ser rapidinho, que possamos adorar ao Senhor através da nossa maternidade, que possamos honrar e louvar o Senhor através da nossa família, através dos nossos filhos, né? Que você, que eu, que possamos nos orgulhar de dizermos, né, o que está escrito lá em Josué 24:15, na parte B, que diz assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Grande abraço, fiquem com Deus. Amém. É tão bom poder ouvir de alguém, né, que tem uma experiência, essas recomendações para a mulher, né, a mulher nos dias atuais, a família para o dia de hoje, sem se esquecer daquilo que a Bíblia já disse há muito tempo, lá no Antigo Testamento, que está no livro de Josué, capítulo 24, verso 15, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Amém? Que essa seja também uma escolha da sua família e que nós todos possamos glorificar ao Senhor dentro da nossa casa, dentro de nossas famílias. Pois bem, vamos ao nosso estudo? Esse mês nós convidamos uma pessoa, uma irmã muito especial da nossa igreja. Ela é formada em educação física, ela trabalha com estúdio, tem várias habilidades e desempenha isso com as pessoas que vão ao seu estúdio. Ela é casada, ela é mãe de uma menina linda, vocês já sabem de que eu estou falando? Mais uma dica, ela é missionária, ela esteve atuando na África por muito tempo no projeto Radical África. E nesse momento nós queremos convidar a Val para estar falando aos nossos corações com o tema Hospitalidade, uma virtude esquecida. Será que ela está esquecida? Então vamos ouvi-la nesse momento, aquilo que Deus colocou no seu coração. Que Deus te abençoe, Val. Boa noite, irmãs e irmãos em Cristo Jesus que estão nos assistindo nesta noite. E o estudo de hoje que eu irei compartilhar está na revista Visão Missionária e tem por título, como a Carol já falou, Hospitalidade, a virtude esquecida. Eu confesso para os irmãos que quando eu li sobre esse título e comecei a ler o estudo, eu fiquei pensando, como que iremos praticar a hospitalidade no meio de uma pandemia? Mas então Deus me trouxe à memória algumas experiências e alguns momentos que eu tive, que eu vivi, e no decorrer do estudo eu vou estar compartilhando com os irmãos, com as irmãs, sobre essas experiências pessoais. E a autora desse estudo, ela começa o estudo citando um versículo bíblico que se encontra em Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3, que diz assim: E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Quantas pregações bíblicas, e a autora vai falando, quantas pregações bíblicas você já ouviu sobre hospitalidade? Você considera a sua família hospitaleira? Ou você acha que nos dias atuais a hospitalidade é impraticável? O que é hospitalidade para você? Então são algumas questões que a autora deste estudo ela colocou. E infelizmente a hospitalidade é uma prática esquecida no meio cristão. E ela diz no estudo que ela nunca ouviu sequer uma pregação sobre hospitalidade. Eu não concordo com essa afirmação dela, porque eu já tive a oportunidade, não sei se as irmãs já tiveram a oportunidade de ouvir pregações, estudos sobre hospitalidade na igreja. Mas esse assunto está na Bíblia. E mesmo que passemos os olhos e rapidamente sobre ele, e isso não nos confronte, ela ainda está lá, esse assunto ainda está lá, se encontra na palavra de Deus, revelada para os seus filhos. E ela vai dar uma definição sobre a palavra hospitalidade. Essa definição se encontra no dicionário e diz que a hospitalidade é o ato de hospedar, acolhida de hóspedes, recepção ou tratamento afável. E ela fala mais que no Novo Testamento, a hospitalidade, que é a palavra no grego que é filoxenia, que significa amor ao estranho, diz respeito à cordialidade, à simpatia demonstrada a estranhos, à prontidão para receber em casa. E lendo essa parte do estudo, eu me lembrei de uma pessoa dentro da minha casa, minha mãe. E aí eu tenho que citar o exemplo da minha mãe, que é muito hospitaleira. Ela ama receber pessoas, mesmo estava conversando até com as irmãs, mesmo em meio à pandemia, ela tinha pessoas que iam lá prestar serviços de obra e tudo mais. Ela sempre faz um cafezinho para a pessoa, faz um lanchinho e conversa. Então minha mãe tem esse dom, Ela cumpre bem o papel bíblico da hospitalidade no meio cristão. E a hospitalidade na Bíblia, e aí o estudo vai falando, o que a Bíblia diz sobre a hospitalidade. No Antigo Testamento, as pessoas viam a hospitalidade como um dever,
né? Era uma virtude acolher os estrangeiros, as pessoas que estavam viajando, né? Os viajantes. As famílias ficavam felizes em receber as pessoas em suas casas, as pessoas que não tinham para onde ir. E Deus, ele instruiu o povo hebreu sobre como deveria tratar o estrangeiro. E quando o estrangeiro e a Bíblia diz em Levítico, capítulo 19, dos versículos 33 ao 34, diz assim: e quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como um natural entre vós será o estrangeiro, que peregrina convosco, amá-los-á como a ti mesmo. Então o estrangeiro deveria ser tratado como um do povo, com respeito, com acolhimento, e a motivação disso deveria ser o amor ao próximo. E aí eu parei nessa parte do estudo e me recordei no meu momento, antes do campo, de eu ir para o campo missionário. Então alguns irmãos sabem que eu fui missionária na África, e antes de eu ir para o campo missionário, a gente tem que passar por um período de promoção. E aí ficamos eu e minha equipe, antes de ir para a África, ficamos 3 meses viajando pelo estado de São Paulo e algumas cidades de São Paulo, e muitos irmãos da cidade nos acolheram, né, nos hospedaram em suas casas, mesmo não nos conhecendo, nos trataram com muito amor e com muito carinho. E me lembrei também, não posso deixar de falar da África. Essa experiência foi muito forte, porque a gente às vezes imagina um outro contexto cultural, né, uma outra situação, como será, né, chegando em outro país, sendo estrangeiro. E nós tivemos uma grande surpresa, o povo nos recebeu com muito amor. Assim que chegamos no vilarejo, na aldeia onde ficamos 2 anos, o povo preparou uma festa para nos receber. E todos os dias, era muito interessante que todos os dias chegava nas nossas casas comida. Era muita comida que chegava na nossa casa. Todos os dias. Porque na cultura africana, eles não têm cozinha, pelo menos na cultura guineana, onde eu morei, né, em Guiné-Conakry. Eles não têm cozinha como a gente dentro de casa. Eles fazem as comidas deles fora das casas, em fogão a lenha, né? Tudo no chão. Então eles pensavam que a gente não cozinhava, porque a gente tinha um fogão dentro de casa. Então na cabeça deles a gente não cozinhava. Então todos os dias chegava comida na nossa casa. A gente mostrou pra eles que tinha um fogão, mas eles não entendiam muito bem essa história de a gente cozinhar no fogão a gás. E aí a gente falava, mas vocês não precisam trazer todos os dias a comida pra gente. Eles falavam, não, vocês são estrangeiros na nossa terra e nós devemos cuidar muito bem de vocês. Então isso foi os 2 anos do campo recebendo comida todos os dias. Imagina como eu fiquei 7 quilos mais gordinha. Cheguei mais gordinha 7 quilos. Mas esse exemplo deles, isso ficou muito forte no meu coração. Aí da minha família, que minha mãe já é muito hospitaleira, mas eles também são. E quando eu me lembro de 2 situações bem interessantes também, eu trabalhava em escolas primárias, né, dando aula de educação física pela manhã, e à tarde eu ia na casa de alguns idosos que tiveram AVC, então tiveram paralisia, e aí eu fazia alguns exercícios de reabilitação, de melhora de movimento e tudo mais. E aí eu me lembro que eu estava na casa dessa senhora e chegou uma vizinha e deu uma penca de banana para ela. E ela, sem saber o que fazer, comigo, que ela queria ser grata pelo que eu estava fazendo, e ela me deu esse cacho de banana. Eu fiquei super com vergonha, falei, nossa, ela quase não tem nada, né, vai me oferecer. E eles têm uma forma de acolher, de um carinho, de um amor ao próximo muito, muito grande. E uma situação bem interessante e engraçada foi na casa de um outro senhor que eu trabalhava também, que também teve um AVC, e eu trabalhava com exercícios motores para ele também. E aí a esposa dele me perguntou se eu gostava de galinha. Aí eu falei, sim, gosto. Mas na minha cabeça, no meu contexto cultural, ou ela me chamava para comer, ou ela ia me dar pronta. Ela me deu uma galinha viva, amarrada pelas pernas. E aí eu imaginei, como é que eu vou fazer com isso? Só que ela me deu essa galinha eu indo para a escola de manhã. Eu caminhava uns 2 quilômetros. Eu pensei, como é que eu vou com uma bolsa de material mais uma galinha viva? E eu trabalhava num campo aberto. Falei, como é que vai ser essa galinha viva? Nossa, com as crianças, quase 100 crianças no campo, vai ser bem complicado. E aí, a sorte que o povo é bem acolhedor, me viu eu toda enrolada com a galinha na mão, com a bolsa também, uma bolsa grande, tipo aquelas bolsas de feirante que eu carregava.
E aí a moça falou assim, uma senhora que ficava sempre vendendo bolinho na rua, assim. Meu nome era Mami, né? Mami, deixa a galinha aqui que quando você voltar você pega. Aí eu, tudo bem. Quando eu voltei, eu esqueci da galinha. Eu tava lá, não sei aonde, já quase chegando na minha casa. Mami, volta que a sua galinha tá aqui. Então, assim, foram experiências bem marcantes na minha vida com relação à hospitalidade do povo. E voltando ao estudo, senão vou ficar falando da África e do campo missionário a vida toda aqui. Em Isaías 58, a autora cita no estudo, Isaías 58, versículo 7, que quando Deus chama a atenção do povo sobre o jejum que lhe agrada, o recolher em casa, que é o jejum que realmente agrada a Deus, é recolher em casa os pobres e abandonados. E está entre aquilo que Deus espera do seu povo. Parece um desafio muito grande, mas não é. Se fosse tão difícil, não estaria na Bíblia para nós realizarmos, não é verdade? E aí o Novo Testamento também fala sobre hospitalidade, que também nos ensina, né, sobre a hospitalidade. E aí a gente pensa, já parou para pensar quantas vezes Jesus no seu ministério ficou hospedado em casas? Os discípulos, os apóstolos, os missionários. Se as pessoas não o hospedassem, como é que ficaria? Onde que eles dormiriam, né? Comeriam também. Então era uma prática muito comum no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. E o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ordena: sejam mutuamente hospitaleiros. 1 Pedro 4,9 diz: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Então eu não sei das irmãs, vocês já ouviram histórias assim que às vezes a pessoa recebe em casa e fica murmurando, fica reclamando, deve ser uma situação muito, muito desagradável. E a palavra de Deus diz, né, Pedro instrui a igreja a não murmurar quando você for hospitaleiro na sua casa. A prescrição não é apenas para recebermos a pessoa em casa, mas fazer isso sem reclamar, fazer de bom grado. Esse versículo vem imediatamente depois, é muito interessante que ele vem imediatamente depois que Pedro dizer para amarmos sinceramente uns aos outros. E mais uma vez a motivação da hospitalidade é o amor ao próximo. E o escritor de Hebreus também nos aconselha a não esquecermos da hospitalidade. Então a Bíblia está repleta de versículos falando sobre a hospitalidade, sobre que o primordial é o amor ao próximo. Então o que nos impede de sermos hospitaleiras? Eu sei que as irmãs podem estar pensando, mas estamos no meio de uma pandemia, e como é que vai ser? E lá na frente, esse estudo dá até algumas dicas de como a gente pode ser hospitaleira, mesmo mediante a pandemia, mesmo mediante a um tempo de distanciamento que estamos vivendo. E aí a autora fala assim, deste estudo ela fala, se a hospitalidade é um ensino bíblico, por que nós somos tão relutantes em colocar em prática? Se a Bíblia é tão clara sobre isso, por que nós a negligenciamos tanto? Damos as mais variadas desculpas, né, para não sermos hospitaleiros. Muitos afazeres, falta de tempo, falta de espaço em casa, a casa não está arrumada, tenho medo de receber estranhos. Mas nenhuma dessas justificativas permanece de pé quando são confrontadas com a Bíblia, com a palavra de Deus. E aí ela cita 3 motivos que nos tornam a não ser, né, que as pessoas às vezes colocam desculpas para não serem hospitaleiros em seus lares. O primeiro motivo que ela fala é a falta de fé. Bem interessante. Não temos fé suficiente na palavra de Deus. Não temos fé nas promessas de que Ele vai suprir nossas necessidades e nos proteger. Muitas das vezes é falta de fé, de que Deus não vai suprir nossas necessidades, não vai nos proteger. Não é por medo que deixamos de receber as pessoas em casa. Muitas das vezes é por medo que a gente deixa de receber. Medo de dividir o que é nosso. Medo de acabar faltando alguma coisa que a gente vai compartilhar com a pessoa. Medo de ser roubado, medo de ser machucado e vários outros tipos de medo, né? Que a gente pode colocar como desculpa. É claro que nós não podemos nos esquecer de que vivemos em um mundo mau, violento, e nós devemos ser prudentes, claro, né? Qualquer pessoa assim que a gente deve chamar para nossa casa. Mas nós devemos, contudo, confiar em Deus, acima de qualquer coisa. E a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 13, versículos 5 a 6, diz assim: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança que o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei.
o que me podem fazer os homens. E um segundo motivo que a autora fala, que é o pecado do egoísmo. E nós pensamos nas necessidades, muitas das vezes nós pensamos nas necessidades da nossa família, nas nossas demandas, nas nossas coisas, nas nossas casas. A gente bota sempre o eu na frente de qualquer coisa. E quando olhamos muito para nós mesmos, nós nos esquecemos do próximo, né? Do amor ao próximo, do serviço ao próximo. Você sabe quantas pessoas solteiras e viúvas existem na sua igreja? Que estão sozinhas? Você já convidou alguma dessas pessoas para tomar um café, um lanche, para conversar na sua casa? Muitas delas não têm família próxima. Você já pensou nisso? Às vezes vai falar, não, nunca chamei porque é um trabalho, né? Tem que preparar alguma coisa, é chato, né? Durante a semana tem que ficar, de repente, arrumando a casa. A gente pode colocar tanta desculpa, né? Para não falar, não chamar, demanda tempo, planejamento. É um dos motivos que pode trazer a pessoa a não praticar hospitalidade. E um terceiro motivo, ela fala que é um motivo pelo qual nós não somos hospitaleiros, é o medo da intimidade. Esse eu achei bem forte também. Temos medo que as pessoas descubram quem somos realmente, de verdade. Na nossa casa como na nossa família. Então a gente tem medo às vezes de receber a pessoa, das pessoas verem quem nós realmente somos. Como nós tratamos nossas famílias, nossos filhos, o marido, nossos filhos. A hospitalidade, ela requer envolvimento, conexão, compartilhamento, relacionamento. E essas coisas nos deixam muitas das vezes vulneráveis. E a vulnerabilidade muitas das vezes nos assusta. E aí ela vai compartilhar nesse estudo, que é um livro que eu acho bem interessante das irmãs de repente procurarem para ler, ela compartilha no artigo. Ela fala que a hospitalidade pode salvar uma vida. E aí ela vai detalhar, ela pegou um trecho desse livro e fala sobre uma pessoa, né? Então o nome do livro é O Evangelho e as Chaves de Casa, praticando a hospitalidade radicalmente simples em um mundo pós-cristão. E aí, esse livro, ela traz um trecho de uma experiência muito interessante. E eu vou ler para as irmãs. Rosária Butterfield, lésbica e ativista dos direitos LGBTQ+, foi convidada para um jantar na casa de um casal cristão. A partir daquele jantar, a vida dessa mulher nunca mais foi a mesma. Rosária usa a sua história de conversão como cenário para mostrar que a hospitalidade radicalmente simples, ela até coloca isso entre aspas, como ela conceitua, é um poderoso meio de levar os pecadores a Jesus ou Jesus aos pecadores. E a autora compartilha situações reais de sua vida que ilustram como é importante abrir os nossos lares para as pessoas. Então, ao entregar o Evangelho a alguém, nós precisamos estar dispostos também a entregar-lhes a chave das nossas casas, que não são nossas. Então, na realidade, as nossas casas, tudo que nós temos, não é nosso. É de Deus, é dádiva de Deus, é Deus que nos dá, né? Então, nós utilizamos tudo que Deus nos dá para o avanço do reino de Deus. Quando a gente tem esse entendimento, a gente serve e é hospitaleiro com muita facilidade. Quando a gente tem esse entendimento que tudo que nós recebemos não é nosso, vem de Deus. E há muitos de nossos irmãos na igreja, e gente fora também dela, que não tem ninguém, que são sozinhos. Não podemos ser as pessoas, e nós, né, enquanto cristãos, podemos ser as pessoas por meio de quem Deus cumpre a promessa de fazer com que o solitário viva em família. Isso está em Salmos, capítulo 68, versículo 6. Mas como nós faremos para abrir os nossos lares, no meio de uma pandemia, né? Até uma questão que a autora colocou e eu fiquei também pensando. E aí ela deu algumas ideias, algumas dicas que eu achei interessante. Você pode conversar com a pessoa via WhatsApp, se não é possível receber na sua casa ainda, né? Você pode fazer uma chamada de vídeo e fazer um chá com a pessoa, né? Tá compartilhando também, seja o estudo da visão missionária, seja um devocional com a pessoa, presentear a pessoa também, um presente fora de épocas,
né? E também seria algo de você demonstrar a hospitalidade, o carinho, o amor pela pessoa. E outros também que as irmãs podem vir à mente, Deus também colocar no coração de vocês. E nós estamos tão autocentrados, né, que em dividir o lar com os... Nós estamos tão autocentrados que dividir o lar com as pessoas que são conhecidas já se tornou um fardo. Então imagina você dividir um lar com as pessoas que você nem conhece. Deus me livre, né? Ela até usa essa expressão aqui no estudo. Então o que nos falta de verdade é abrir o coração às pessoas. Nossas casas só estão trancadas, essa frase foi muito impactante, né? Nossas casas só estão trancadas porque nossos corações também estão. No momento em que entregamos nossos corações às pessoas, nós entregamos todo o resto, inclusive a chave dos nossos lares. Então, muitas das vezes nós estamos tão centrados no nosso eu, nos nossos afazeres, nas nossas vontades, tudo no eu, e a gente se tranca tanto no nosso lar que a gente esquece do outro, da necessidade do outro, do bem-estar do outro. E a motivação para a hospitalidade é o amor. Primeiro, o amor de Deus para conosco, que Ele nos fez seus filhos, vocês imaginem, né? João 1:12 diz que Deus nos fez filhos dele. Ele nos recebeu na sua família, na sua casa, quando nós nem merecíamos, tão pecadores que somos. Sequer a gente merece se dirigir a Ele. Nós éramos mendigos, que andávamos errantes, mas Deus, nos acolheu. Ele nos recebeu. E segundo o amor que devemos ter uns para com os outros, e nós também devemos ter esse amor um para com os outros. E segundo, o amor que devemos ter somente quando amamos as pessoas com o amor de Deus, é que seremos capazes de abrir nossos corações e nossos lares e receber no seio de nossa família. Então, só o amor de Deus é capaz de nos ajudar, de nos preencher e nos instruir a sermos mais hospitaleiros com as pessoas. Porque por nós mesmos, pecadores, nós não teríamos condições suficientes de demonstrar esse amor, né? Somente o amor vindo de Deus. E aí, para finalizar o estudo, ela fala: avalie seu coração e peça que o Espírito Santo te sonde e vê o que está de errado na sua família, no seu lar, nas suas vontades, o que te impede de ser mais hospitaleiro. Por quais motivos sua família não tem sido hospitaleira? Quando sua fé for fortalecida, o medo irá embora. Quando o amor for sua motivação, o egoísmo não ditará as regras da hospitalidade. Então, vou repetir essa frase que eu achei muito forte. Quando sua fé for fortalecida, o medo irá embora. Quando o amor for sua motivação, o egoísmo não ditará as regras da hospitalidade. Então, irmãs, converse com as pessoas da sua casa, faça pequenas mudanças, comece aos poucos, mas comece a ser cuidadoso para com os outros e hospitaleiro também, com quem não tem família ou está longe do seu lar, seja da igreja ou não. Aí não precisa ser casada e não ter uma casa grande, né, e arrumada para você praticar a hospitalidade. Essa é só mais uma desculpa que a gente usa para a gente não ser hospitaleira. E também uma desculpa do nosso coração pecador. Todas nós, casadas, solteiras, morando numa mansão, morando em casa mais simples, fomos chamadas para ser hospitaleiras. E que o Senhor nos ensine, nos ajude a sermos mais hospitaleiras, para que o nome dele seja glorificado, porque isso agrada o coração de Deus. E para terminar o estudo, eu vou repetir a frase lá quase no finalzinho do estudo que fala: quando sua fé for fortalecida, o medo irá embora. E quando o amor for sua motivação, o egoísmo não ditará as regras da hospitalidade. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos mais hospitaleiras, mais amorosas uns para com os outros. Obrigada pela oportunidade. O próximo cântico que nós vamos estar cantando
fala sobre entrega. Entrego a Ti a minha oração, porque somente Ele é capaz de saciar as nossas vontades, o que nós precisamos. O Senhor, Ele pode curar as nossas dores, as nossas feridas. Ele sabe exatamente o que tem no coração de cada uma de vocês, e Ele se importa com o que há dentro de vocês. Então, nesse momento, que você possa fazer a sua oração, entrega ao Senhor as suas dificuldades, as suas dores, entrega também os seus agradecimentos nesse momento.